Fala, minha guerreira, fala, meu guerreiro, tudo certo com você? Seja bem-vindo ao nosso canal Carreiras Policiais. E hoje a nossa videoaula resumo é sobre o direito administrativo, mais especificamente sobre os princípios do direito administrativo mais cobrado nas provas de carreiras policiais. Peço que tu fique comigo até o final desse vídeo, que eu preparei esse vídeo para ti com muito carinho, tá bem? Eu trago aqui cada princípio e uma questão, um princípio e uma questão, para ficar mais didático, tá bem? E bem resumida essa nossa videoaula, porque eu sei que o tempo do concurseiro é curto e quanto mais resumo, melhor. Então, sem mais delongas, sem mais informações, vamos para o nosso vídeo. Peço só o teu like, tá bem? O teu joinha aí, para nos estimular a seguir gravando mais e mais resumos. Bora lá, gurizada, olha só. Aqui tá, eu vou citar os princípios que eu trago para vocês. Trago o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, contraditório, autotutela, continuidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também são esses os princípios mais cobrados aí que eu achei em questões de concurso público para carreiras policiais. E nós vamos estudar eles na nossa videoaula resumo de hoje, tá bem? Começamos aqui com o princípio mestre do direito administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Alguns chamam de princípio da finalidade pública, pessoal. Princípio da finalidade pública, tá bem? Mas vai cair na tua prova, né, como supremacia do interesse público sobre o privado. Ele é um princípio implícito. Por que que ele é um princípio implícito? Porque ele está implícito nas regras e normas gerais do direito administrativo. Não é a Constituição que cita este princípio como um princípio do direito administrativo, tá? É as normas e doutrinas do direito administrativo, por isso que ele é implícito. E o que que quer dizer esse princípio da supremacia do interesse público? Quer dizer, pessoal, que sempre vai ponderar a vontade do Estado, a vontade da sociedade, a vontade do coletivo, sempre vai ponderar, sempre vai ser maior que a vontade do individual, tá bem? Olha só, atua voltada aos interesses da coletividade, ou seja, da sociedade, tá bem? Assim, em uma situação de conflito em que o interesse de um particular é o interesse público, deverá preponderar quem? O interesse sempre da coletividade. A gente tem um exemplo aqui, pessoal, tá? Do poder de polícia na pandemia. O que ocorreu na pandemia, pessoal? Ocorreu que tu deveria usar máscaras na pandemia para entrar em determinados lugares. Por quê, pessoal? Para não seguir transmitindo cada vez mais aquele vírus. Ou seja, o interesse da coletividade, o interesse do Estado e da sociedade é que tu usasse aquela máscara, tá? Para te não transmitir tais vírus. Ou seja, mesmo que tu não quisesse usar aquela máscara, tu deveria usar aquela máscara. Por quê? Porque o interesse da coletividade é muito maior, muito mais amplo que o interesse privado de uma pessoa só. Tá bem? Espero que tenha ficado fixado aí nossa supremacia do interesse público sobre o privado. Trago uma questão, tá? Olha só. No que se refere aos princípios do direito administrativo, julguem os itens que seguem. A supremacia do interesse público sobre o privado cria uma desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. Sim, pessoal, por quê? Porque a administração pública está aqui, os administrados estão aqui, tá? O interesse da administração pública é muito maior que o interesse do particular que está aqui embaixo, tá? A mesma coisa de alguém estar com uma praça, tem uma casa, tá? Tem uma casa e nessa casa tem que passar uma rodovia, tá? Essa pessoa vai ser indenizada, vai se tirar daquela casa do lugar e vai ser construída a rodovia. Por quê? Porque pela coletividade, tem que passar aquela rodovia naquele local e o particular vai perder a sua casa, mas lógico vai ter uma indenização. Espero que tenha ficado claro esse princípio, pessoal. Ele não é muito difícil de entender, tá? Então aqui a 1 tá certo. Como a 1 tá em todas, a gente não tem que eliminar. Entre os princípios que regem o direito administrativo, pode-se destacar o do que o interesse público e o interesse privado devem ser equivalentes. Pessoal, não é equivalente, como a gente viu, há uma supremacia do interesse público sobre o privado. Então, onde tem a questão 2, a gente já corta. Ficamos entre a A e a C. O princípio da indisponibilidade do interesse público é um princípio explícito e está previsto na Constituição Federal, no artigo 37. Pessoal, tá errado, tá? Porque é um princípio implícito. A indisponibilidade do interesse público, ela é um princípio implícito que está lá na doutrina, lá nas normas gerais, tá bem? Os princípios explícitos, tá? Explícitos, os únicos explícitos, tá? São os que estão na Constituição, artigo 37, que são o princípio da LIMP. E tu deve estar careca de saber, ou se tu não sabe, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com isso, eliminamos a alternativa 3 ali, ficamos com o gabarito letra A. Vamos lá, pessoal. Princípio da ampla defesa do contraditório, tá bem?
Em todos os lugares, pessoal, devem ter ampla defesa e contraditório, tanto na esfera civil, administrativa, criminal, em todas as esferas. Na esfera administrativa aqui, não é diferente. Só que na esfera administrativa é opcional. Pode contratar defesa técnica, como não pode. Se tu não tiver defesa técnica, isso não anulará o teu processo administrativo, também é uma opção tua. Mas vamos aqui aos principais tópicos que podem cair na tua prova, que eu botei aqui. Olha só, pessoal, as decisões administrativas não são definitivas e podem ser revertidas no Poder Judiciário, tá bem? Pessoal, olha só, tá discutindo um assunto X lá, tá? Com a administração pública, tá bem? Se a administração pública der a sentença administrativa, tá bem? Aquela sentença ela não será final, pessoal. Por quê? Porque tu poderá recorrer ao Poder Judiciário. E o Judiciário vai rever aquela questão e vai julgar o mérito e a legalidade daquela questão, tá bem? Então, a sentença administrativa não é o prazo final. Há recurso no Poder Judiciário. Presta atenção nisso aqui, ó. Não precisa o esgotamento na via administrativa para o ingresso com uma ação no Poder Judiciário. Alguém entrou com uma ação contra ti via administrativamente, mas tu quer já entrar no Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário é a última via. Sabe que se vai rolar um processo administrativo, vai demorar um tempo, e só depois tu vai entrar com a ação? Não, tu já entra direto com a ação do Poder Judiciário ali, tá? Contestando aquela ação administrativa contra ti. Importante também que não há obrigação de advogado, tá? Defesa técnica no processo administrativo, como eu falei antes. É facultativo a defesa técnica no processo administrativo, isso pode cair em prova, pessoal. Olha o que fala a súmula vinculante número 5 também, isso aqui é muito importante. A falta de defesa técnica por advogado. Olha só, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, pessoal. Não ofende a Constituição. Porque, pessoal, já até falei, tá? Eu reitero que no processo administrativo não é obrigatório a defesa técnica. Já tem uma súmula vinculante do STF que ela fala que a falta de defesa técnica no processo administrativo. Pensa e grifa no processo administrativo não ofende a Constituição, pessoal, não ofende a Constituição, tá? Se na tua prova cair que a falta de defesa técnica no processo administrativo ofende a Constituição, tá errado, porque ela não ofende a Constituição Federal. Olha o que diz a súmula vinculante 21, meu rapaz. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo, pessoal, tá bem? Tu vai fazer um recurso de uma decisão administrativa, tá bem? Tu não precisa pagar dinheiro, nem penhorar bem, nem para conseguir entrar com aquele recurso administrativo. Por quê, pessoal? Porque é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro, tá bem? Não se deve pagar para entrar com recurso administrativo, tá bem? Pessoal, agora é o princípio da autotutela, tá bem? Voltando aqui no princípio da autotutela, que é um dos princípios que mais cai na tua prova. Ela fala sobre conveniência, oportunidade e mérito administrativo. Se a banca quiser vir com o nível mais hard, ela vai tratar do autotutela. O que se refere ao princípio da autotutela, pessoal? Ela nos revela que a administração pública ela pode rever e controlar seus próprios atos, tá bem? Rever e controlar seus próprios atos quando se tratar de mérito administrativo e legalidade, pessoal, tá bem? Mérito administrativo e legalidade, pessoal. O que seria mérito administrativo, meu caro? Carreiras policiais. Seria a conveniência e oportunidade, pessoal, tá bem? O mérito administrativo, ele quer dizer que aquela ação foi conveniente, aquela ação, foi oportuna, aquela administração, aquela ação da administração pública, foi oportuna, né? No caso da administração pública, ela mesma julgar que fez uma coisa, construiu uma pracinha, tá bem? No lugar ali, um terreno da administração pública. Construiu uma pracinha, só que ela achou que era inoportuno construir aquela pracinha. Por quê? Porque a cidade está precisando de um hospital, né? Não era oportuno, não era conveniente construir uma pracinha quando você poderia construir um hospital. Ou seja, esse é um mérito administrativo, né? E este ato ele pode ser revogado pela administração pública, tá bem? Pode ser revogado, tá bem? Presta atenção, ó, eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu vou te falar. O mérito administrativo, ele é revogado, ele é revogado. A legalidade, ela é anulada. Os atos ilegais são anulados. Isso cai em prova, pessoal. Isso cai em prova, tá bem? Olha só. Quanto ao mérito administrativo, podemos revogar seus atos. Revogar é isso que cai. O mérito é revogação, pessoal. Quanto à legalidade, a administração pública pode anular os atos que são ilegais, tá bem? Aqui temos um prazo decadencial que é raro cair em prova, mas se cair em prova, tu não vai errar, porque o prazo decadencial para ela rever os seus atos são de 5 anos. Tá bem? São de 5 anos. A gente tem uma súmula
473, que às vezes cai a literalidade dessa súmula, pessoal. Cai a literalidade. Tá bem? Eles trocam algumas palavras ali para te confundirem ou invertem, tá? Anulação com revogação, tá bem? Olha só, a administração pública, ela pode, não diz deve aqui, né? Tu tá vendo? Ela diz pode. Pode anular seus próprios atos. Quando eivados de vício que os tornem ilegais. Então, pessoal, os vícios é na legalidade, pessoal, tá? Porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. E ressalvado em todos os casos a apreciação judicial, pessoal, tá bem? A súmula 473 ela é bem explicativa. Quando ocorrer uma ilegalidade, tá bem? Numa ação da administração pública, ela pode ir lá anular seus atos. Por que que pode? Porque ela pode anular seus atos antes que o Poder Judiciário vá lá e anule. Então, a própria administração pública, ela pode anular seu ato legal. E ela pode revogar o ato ilegal quando for inconveniente ou inoportuno. Ou seja, fui construir uma pracinha quando eu deveria construir um hospital. Tá bem? Ela pode revogar esse ato e tem que respeitar também os direitos adquiridos, tá? E a apreciação do poder judicial, pessoal. Olha só uma questão de 2023 da CESP. À luz da jurisprudência do STF, julguem o item a seguir. A administração pública pode revogar. Olha só, pessoal, tem que ler com atenção, não pode ser na correria aqui, tá? Já perdi questão de concurso na correria e já perdi questão de concurso passando pro gabarito errado, pessoal. Isso aí é foda. Olha só. A administração pública pode revogar seus próprios atos quando observados que eles possuem vícios, vícios que tornem ilegais. Confundir na hora da prova, o que que eu faço? Tu vai lá e bota lei. Lei igual a anulação. Lei igual a anulação, pessoal. Então, o que que diz aqui? Diz revogação. Revogação não, pessoal. Não é, pessoal. A revogação, pessoal, como eu te ensinei aqui, a revogação, ela trata, pessoal, ela trata do mérito administrativo. A revogação, ela trata do mérito administrativo. E a questão está errada por isso. Por quê? Porque os atos revogados tratam-se de conveniência e oportunidade. Aqui ele está falando de vícios. E os vícios são ilegais. E eles devem ser anulados. Anulados, pessoal. Os vícios devem ser anulados, tá bem? Por isso que a questão está errada. Princípio da continuidade, tá bem? Olha só. Em regra, os serviços públicos não devem ser interrompidos, tá bem? Tu tem um serviço de público de luz aí, tá? Essa luz ela deve ser interrompida do nada, pessoal. Não, pessoal, porque em regra, tu paga a tua luz. Tem que ter a tua luz sempre, pessoal. Tem que ter sempre aquele teu serviço de luz. Mas há exceções. Olha o que diz o artigo 6º da Lei 8987 de 95. Diz que no parágrafo 3º que não se caracteriza como descontinuidade, olha só, não se caracteriza como interrupção, ou seja, descontinuidade do serviço público, sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso. Quando? Aí há duas exceções, tá? Emergência ou prévio aviso, quando motivadas por razões de ordem técnica ou de segurança de instalações, por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade, pessoal. Ou seja, na hipótese número 1, é no caso de uma chuva ou do precisar trocar alguns aparelhos ali no fornecimento de luz. Tá? Choveu demais, acabou caindo uma árvore sobre o poste, pessoal. Isso não é descontinuidade do serviço público. Por quê? Porque por razões técnicas a luz foi interrompida. Não foi por vontade da administração pública. E no caso do inadimplemento do usuário, tu não vai ficar pagando a conta do cara, né? Então tem que ser interrompida a luz dele, pessoal, tá bem? Porque foi inadimplemento dele no pagamento da conta de luz. Temos o parágrafo 4º aqui, tá? Que diz que a interrupção do serviço, na hipótese do artigo 2º, tá? Por inadimplemento, não pode se iniciar na sexta-feira ou sábado ou domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado, tá bem? Por quê, pessoal? Porque se for desligar a tua luz, tá? Na sexta-feira, tu vai pagar que na sexta-feira vai entrar só no outro dia aquele boleto que tu pagar. Porque às vezes demora 24 horas. Então, pessoal, então não haveria tempo hábil para a administração ir lá e religar aquela luz. Então, se tiver um feriado na quinta-feira também, não pode ser cortado na quarta, tem que ser cortado na terça-feira, tá bem? Presta atenção nesse artigo que ele pode cair em prova. Aqui a gente traz sobre os princípios expressos da administração pública, tá bem? São aqueles expressos na Constituição Federal. E às vezes pode cair uma questão simples, só perguntando quais são os princípios, como pode cair uma questão um pouco mais aprofundada, que a gente vai estudar também. Aqui a gente traz os princípios da LIMP.
A administração pública vai ser regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá bem? O princípio da eficiência foi o último princípio a ser inserido aí. Ele entrou por uma emenda constitucional. Princípio da legalidade, pessoal. Nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe, tá bem? Se a lei não proibir, a gente pode fazer qualquer coisa. Só que para a administração pública é diferente essa legalidade. Ela só pode fazer o que está na lei. Se não está na lei, ela não pode fazer. Olha só o nosso conceito. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, instituindo-se um critério de subordinação à lei, pessoal. Tá bem? Se algo é vago na lei, pessoal, ela vai ter que buscar uma orientação superior, mas ela só pode fazer o que está na lei, só o que está na lei. Se não está na lei, ela não pode fazer, pessoal, tá bem? É simples esse princípio da legalidade. Na tua prova vai te perguntar assim: a administração pública pode fazer o que não está na lei? Errado, pessoal. Ela pode fazer somente o que está na lei. Questão aqui, tá bem? 2022, banca Quadrix. Na gestão do interesse público, o princípio da legalidade impõe, olha só, impõe ao agente público a obrigação de fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Pessoal, é um errado bem grande aqui, tá? Porque ela só pode fazer o que está na lei. Essa legalidade, pessoal, essa legalidade que traz a questão é a legalidade do particular, tá bem? É a legalidade do civil, do paisano, legalidade do particular. Por quê? Porque se a lei não te proíbe, tu pode fazer, mas a administração só pode fazer o que está na lei. Princípio da impessoalidade, também esse aqui é bastante cobrado nas provas de concurso. Ele diz, está lá no artigo 37, parágrafo 1º, que diz que a publicidade dos atos, olha só, a publicidade dos atos, tá bem? Programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Olha só, dela não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, pessoal, tá bem? Digamos que foi construída uma pracinha, tá bem? Uma pracinha no município Alfa. Foi construída uma pracinha no município Alfa. Só que o prefeito Beta botou uma estátua dele aqui, ó, falando que ele fez aquela obra ali, tá bem? Ele fez aquela obra ali naquela cidade e tal, como forma de promoção social, pessoal. Ele vai estar, pessoal, ele vai estar indo contra o princípio da impessoalidade. Por quê, pessoal? Porque a administração pública ela é impessoal, porque ela é o Estado, pessoal, ela é a administração. Ela não é a pessoa fazendo aquele ato, ela é a administração pública. Então isso fere o princípio da impessoalidade. O que pode ter aqui, pessoal, tá? Isso é proibido. O que pode ter? Pode ter aqui uma plaquinha, tá? Esta obra foi do governo federal, da cidade de tal, 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 no tal ano. Foram gastos tais dinheiros. É isso que pode ter. Não pode ter uma promoção pessoal do agente público, do deputado, do vereador, tá bem? Este é o princípio da impessoalidade. Questão, olha só. Essa questão tá boa, hein? 2023 da CESP. Caio, cidadão brasileiro, protocolou o requerimento administrativo em uma autarquia federal, a fim de obter acesso a determinada informação de cunho pessoal. João, pessoal, ó, João, servidor público dessa autarquia, por ter a amizade íntima com o requerente, atuou como seu intermédio junto à repartição. Ou seja, pessoal, ele por ter amizade com o Caio, ele facilitou lá, tá? O requerimento do Caio. A conduta de João, na situação apresentada, viola o princípio administrativo da impessoalidade. Pessoal, a questão está certa, pessoal, porque ele agiu de forma pessoal e ele deve agir de forma impessoal. Ele aproveitou o seu cargo para ir lá e agir nesse requerimento administrativo, tá bem? Ou seja, ele deveria ser impessoal, não foi impessoal e foi contra, violou o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade é mais tranquilo, é raro cair alguma coisa em prova, mas a gente traz aqui que a administração pública, pessoal, e seus agentes devem atuar conforme os princípios da ética, tá bem? Aceitáveis na sociedade, padrões éticos de boa-fé, de lealdade e de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna na administração pública, pessoal. Tem que ser moral, tu tem que ser ético lá com teus colegas, com as pessoas que tu atendem. Pessoal, o princípio da publicidade aqui para vocês, tá bem? O que significa a publicidade, pessoal? É a publicidade dos atos administrativos, tá bem? Esses atos eles devem ser públicos para terem efeito, tá bem? Olha só.
finalidade de demonstrar que o poder público deve agir com a maior transparência possível para a população tenha conhecimento de seus atos. Então, eles têm que ter o maior número possível de transparência em seus documentos. Nem todos, também há exceção, nem todos os documentos devem ser públicos, mas há documentos que devem ser públicos para alcançar o princípio da publicidade, tá bem? Pessoal, presta atenção aqui que a gente tem exceção, tá lá no artigo 5º da CF. Diz que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações do seu direito particular, tá? De seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo sob pena de responsabilidade, pessoal, tá bem? Então, se eu chegar lá para a administração e pedir uma informação minha ou da administração, que seja, exemplo, prestação de contas, eles têm que me mostrar, tem que ser público aquele documento. Eles têm um prazo para me entregar também, tá bem? Sob pena de eles responderem, tá? Sobre qualquer daqueles atos de omissão deles ali, tá? Olha só, mas há coisas que não devem ser publicadas, tá? Aquelas cujo seja o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, pessoal. Então, informações de segurança da sociedade e do Estado, elas devem ser mantidas em sigilo, pessoal. Acrescentando aqui, pessoal, a gente tem 3 tipos de sigilos, tá? É o sigilo secreto, o secreto é o ultra secreto e o reservado, pessoal, tá bem? Vamos lá. A lei estabeleceu restrições ao acesso à informação, que coloquem em risco a segurança e classificou-se em ultra secretos, secretos e reservados. Questão correta. Que o princípio da eficiência, pessoal, não tem muito o que saber nele, tem que saber que ele entrou, tá? Que ele entrou com a emenda constitucional 19 de 1998, pessoal, tá bem? Ele preza pela presteza, perfeição e rendimento funcional, tá bem, pessoal? Não pode ficar muito dormindo em serviço, tem que trabalhar, pessoal. Acerca dos princípios da organização da administração pública, julguem o item que segue. O princípio da motivação exige que a administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, certo? Pessoal, eu não trouxe essa questão aqui como doutrinária, né? Do princípio da motivação, mas eu trouxe como uma questão. Vá que cai na tua prova, tá bem? É sobre o princípio da motivação e diz sim que na motivação de um ato administrativo, tá? Devem conter os fundamentos de fato e de direito que indiquem a sua decisão. Era essa a nossa revisão de hoje. Peço teu like, compartilhe esse vídeo aí. Quem quiser, seja membro do nosso canal. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.